quarta palestra sobre as profecias do Apocalipse. Vamos ler agora o versículo de número 7 do livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Diz: Eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, inclusive aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Na palestra de número 3, quando estávamos estudando aquele que há de vir, nós descobrimos que há um encontro que deve acontecer entre Deus e o seu povo. Deus virá. Agora, há um encontro que deve acontecer entre todos os seres humanos e o Senhor Jesus Cristo. A profecia é clara. Eis que ele vem com as nuvens, demonstrando que o Senhor Jesus ele vem dos céus. No dia em que ele foi levado para os céus, 2 varões se colocaram aos lados dos discípulos e perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido nos céus, também há de vir, assim como ouvistes ir. O Senhor Jesus, no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, disse que o Filho do Homem há de vir com grande poder e grande glória, vindo dos altos céus, acompanhado de uma comitiva de anjos que o estarão lado a lado com ele. Paulo, apóstolo, disse que o Senhor Jesus aparecerá nos céus para tomar vingança contra todos aqueles que não se tornaram obedientes ao Evangelho. Judas, escrevendo a sua carta, cita Enoque, o profeta, que diz: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para tomar vingança contra os homens ímpios que proferiram palavras perversas contra ele. A vinda do Senhor Jesus, em grande poder e grande glória, é um vaticínio certo para acontecer. A diferença entre este versículo 7 e o versículo 4 é esta. Quando lá ele está saudando, dizendo: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, ali está falando de Deus, o Pai, que somente será visto por seu povo, por aqueles que creram no Evangelho. Mas no versículo 7, Jesus Cristo será visto por todos os homens. E o detalhe é que todo olho o verá, inclusive aqueles que o trespassaram. Significa que no mundo dos mortos, todos os homens ímpios, toda a humanidade ímpia, que não foi obediente à revelação do Evangelho que lhes foi dado, também verão vir o Filho do Homem. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25 que todas as tribos da terra serão reunidas diante dele quando ele vier na glória do seu Pai, para poder fazer a separação entre os bons e os maus. O texto do Apocalipse, esta quarta profecia, diz: ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, não somente dos homens que estão na terra, mas também aqueles que já partiram para os mundos dos mortos, inclusive aqueles que o trespassaram. E aí o texto ele é superlativo. Ele engloba
todas as tribos da terra, tanto as que estão neste mundo, quanto as que partiram. No livro de Zacarias, é dito que quando ele vier, as pessoas que estiverem na terra começarão a chorar, cada família à parte, pranteando como se pranteia por um primogênito, e se lamentando sobre ele. Esta vinda do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, acompanhada por todos os anjos que estão nos céus, será o evento final da história da humanidade no tempo presente. É certo que os estudantes das profecias do Novo e do Antigo Testamento se confundem quanto a este evento, mesmo porque o apóstolo Pedro foi claro ao nos dizer que as profecias servem como lanternas na escuridão. A profecia não é o evento em si, é um anúncio feito por meio de palavras, metáforas, parábolas, comparações. Veja só, para você entender o problema que nós temos aqui na quarta profecia que fala sobre a volta de Jesus Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, nós temos a primeira profecia messiânica, onde Deus diz: eu porei inimizade entre ti, serpente, e entre a mulher, entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas esta te esmagará a cabeça. Esta profecia, ela ficou sombreada por mais de 4.000 anos. Desde Gênesis até o livro de Malaquias, todas as profecias messiânicas se acumularam umas sobre as outras. Acontece que, nos diz a Bíblia Sagrada, os profetas inquiriam acerca destas profecias messiânicas, por causa que o Espírito de Cristo estava neles. E foi-lhes revelado que não era para eles as profecias, e sim para os últimos dias. Eles inquiriam, mas não podiam compreender a que se referia. Jesus disse que Abraão viu o dia dele, o dia de Cristo, e se alegrou, mas não entendeu muito bem. Os profetas, eles inquiriam acerca dos sofrimentos que o Messias havia de padecer. Ficavam perplexos, mas não conseguiam entender a plenitude, porque o caráter da profecia é um caráter enigmático, é um caráter metafórico, como se fossem lanternas em uma grande escuridão. Mesmo acumulando-se profecias sobre profecia, de Gênesis a Malaquias, quando chegou o tempo do cumprimento desta profecia, da primeira vinda do Senhor, os judeus não o reconheceram, não o receberam, não discerniram nele o cumprimento de todas as profecias. E este é um caráter que deve ser levado em consideração em nossos estudos sobre as profecias do Apocalipse, principalmente esta, sobre a segunda vinda de Cristo. Nós temos os escatólogos, e esses que se debruçam sobre o livro do Apocalipse, e alguns deles confundem, porque dizem: Cristo voltará em duas etapas. Na primeira etapa, voltará invisivelmente. Na segunda etapa, voltará invisivelmente. Na primeira etapa, voltará para a igreja. Na segunda etapa, voltará com a igreja. Na primeira etapa, ele efetuará o arrebatamento da igreja. Na segunda etapa, ele efetuará a ressurreição dos mortos. Esta interpretação que eu acabei de passar para você, ela é muito corrente entre os escatólogos e estudantes das profecias. São chamados de pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas
interpretam este versículo do Apocalipse de uma forma diferente que o livro do Apocalipse permite. Preste atenção ao que eu vou dizer. Quando estamos interpretando uma profecia, nós precisamos ficar circunscritos primeiramente ao contexto que está em volta da própria profecia. No livro do Apocalipse, Jesus Cristo vem visivelmente para todos os homens. No Apocalipse, não se permite que aconteça um arrebatamento secreto, uma segunda vinda dividida em duas partes. Quem interpreta desta maneira não leva em consideração o conjunto dos 22 capítulos do Apocalipse. Na verdade, fazem costuras com o texto. Costuram esse texto com outros textos e com outros textos e forçam o texto a dizer o que ele não diz. Com a simplicidade máxima que Deus me permite, digo a todos os estudantes da profecia: o texto que nós estamos estudando agora, 1:7, diz claramente: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Passagem paralela para esse texto está no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus Cristo está indo para os céus, e os dois anjos dizem para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Senhor que foi recebido em cima nos céus, também voltará da mesma forma como o vistes ir. Esta é a passagem paralela para este texto. Segunda passagem paralela para esse texto, você está vendo em Mateus capítulo 24. Quando surgir no céu o sinal do Filho do Homem, ele virá e todos o verão, porque ele virá acompanhado de sua comitiva de anjos. Quando você vai para todos os contextos que falam da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Rei, não é um retorno secreto, é um retorno público, mundial, universal, para todos, é o ponto final. E este é o contexto do Apocalipse. Isso não significa que não acontecerá um arrebatamento. Sim, na verdade, o arrebatamento já começou, já está acontecendo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. A volta de Cristo em glória, visivelmente, não o impede de fazer com que aconteça o arrebatamento. Tão somente não nos é permitido, pelo Novo Testamento, dizer que o arrebatamento será secreto. Não há contexto no Novo Testamento para se dizer isto. O arrebatamento será público. O apóstolo Paulo, ele fala disso, tanto na carta aos Tessalonicenses, quanto na carta aos Coríntios. Diz: em verdade vos digo, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O contexto diz que isto acontece após um período de grande perseguição contra os escolhidos de Deus. Qualquer dúvida, vá por si mesmo. Leia Mateus capítulo 24. Perceba que a volta do Senhor Jesus Cristo acontece no final da grande tribulação, depois que todos os homens houverem perseguido o restante da semente da mulher, que é a profecia de Gênesis 3:15. Por quê? No livro do Apocalipse, capítulo 12, diz que o diabo será lançado do céu à terra e fará perseguição contra os que têm o mandamento de Deus e guardam o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, uma grande tribulação, ela vai se desencadear ainda mais violentamente sobre todos os seguidores da palavra de Deus. E isto levará à mortandade aos fiéis que estiverem vivos
durante o período da grande tribulação, depois que o diabo descer. Lembre-se, lá no primeiro áudio, na primeira profecia, é dita que a grande tribulação será um período em que o diabo estará na terra, será lançado do céu para a terra pela batalha que tem entre ele e o arcanjo Miguel. Então se instaurará na terra o governo do anticristo por 42 meses, 3 anos e meio, que é o tempo suficiente para que o mundo seja por fim julgado por haver rejeitado ao Senhor. E se você está acompanhando muito bem, Cristo volta, sim, ele volta visivelmente, volta mundialmente, volta universalmente e será visto inclusive pelas pessoas que estão no mundo dos mortos, inclusive aqueles que o trespassaram. Não estou fora do contexto. Vá você mesmo, leia o Evangelho de João no julgamento de Jesus Cristo. Quando estão ali acusando-o de querer destruir o templo, ele diz claramente que ele é o Messias e que em breve eles, aqueles juízes, veriam os céus abertos, o Filho do Homem assentado à destra da majestade e vindo sobre as nuvens do céu. Este é o contexto. Lembre-se, o Apocalipse foi escrito por um cristão, cheio do Espírito Santo, conhecedor de toda a tradição cristã e testemunha de Jesus Cristo, do primeiro ao último dia dele nesta terra. Portanto, quando João estava escrevendo, sabia muito bem do que ele estava dizendo. Inclusive aqueles que o trespassaram, diz respeito aos líderes judeus que o mandaram matar na cruz e que pereceram. Pereceram, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, dizendo, porque Cristo disse, vocês perecerão nos vossos pecados, porque não aceitam quem eu sou. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Outro virá em seu próprio nome, e a esses vocês aceitarão. A vinda do Senhor Jesus Cristo marcará o ponto final da presente dispensação. Nesta dispensação, até o momento em que o Apocalipse ainda não começou, o Evangelho está sendo pregado, Deus está suportando a sua ira, as 7 taças ainda não estão cheias totalmente, mas a partir do momento em que ele declarar que acabou o tempo dos gentios, a pregação do Evangelho não irá mais converter as pessoas, servirá apenas de testemunho, então virá o fim. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho verá, isto nos diz que as pessoas estarão nesta terra. E será possível ver Cristo da China, do Japão, de toda a Ásia, de todo o Oriente, de toda a África, toda a Europa, América do Norte, América Central e América do Sul. Sabe por quê? Porque de acordo com o livro de Gênesis, e de acordo com o livro de Isaías, e de acordo com a Bíblia, a Terra é plana. A Terra não se trata de um globo que fica girando no espaço em torno do Sol, como dizem os globalistas. Foi criada uma grande ilusão para a nossa geração. Por quê? Desde que o mundo foi criado, em Gênesis, até o século passado, todas as culturas da Terra sempre acreditaram que a Terra ela era um disco e que a Terra flutuava sobre as águas e que haviam colunas embaixo da Terra para sustentá-la e que abaixo dessas colunas estavam as galerias da morte, o inferno, o Sheol, o Hades, o mundo dos mortos, o abismo. A Bíblia diz isto claramente. A Bíblia deixa claro para nós que Deus criou a terra e para governar o dia ele criou o sol e a lua e as estrelas e colocou sol, lua e estrelas no firmamento para servirem de luminares para a terra. Porque a terra é o centro das atenções de Deus. A terra é o centro do mundo. É nela que veio o Filho de Deus. É nela que se processa a história da salvação.
da encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus. É nela que ele veio, é para ela que ele voltará. E é esta terra que irá receber o milênio do Senhor Jesus, os 1000 anos de governo terrestre do Senhor Jesus, após a restauração de todas as coisas, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: convém que os céus contenham o Senhor Jesus até ao tempo da restauração de todas as coisas. Esta terra será restaurada para que aconteça o milênio do Senhor Jesus. Essas profecias estão no Velho Testamento e estão também aqui no livro do Apocalipse. Acontece que Satanás, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, precisa agir com toda a sorte de engano para poder trazer o anticristo ao mundo. E com esta finalidade, com este pensamento, Satã, ele criou a teoria de que a Terra é um globo, de que a Terra gira em torno do Sol, de que a Terra é o terceiro planeta de um sistema solar e que ela é apenas um planetoide que fica girando no sistema solar e que o Sol não gira em torno da Terra, como diz a Bíblia, nem a Lua também não gira em torno da Terra, como diz a Bíblia. Consequentemente, não existem os 4 ventos que está aqui no Apocalipse, os quais os anjos precisam segurar para que sejam assinalados os escolhidos de Deus. Todas as passagens da Bíblia que dizem respeito à cosmologia do jeito que a Bíblia descreve entraram em confusão na mente dos teólogos. E Satã, ardilosamente, usa os teólogos para mentirem com a Bíblia na mão. Porque a partir do momento em que se considerou que a Terra é apenas o terceiro planeta do sistema solar, eles criaram uma ilusão na mente das pessoas de que nós podemos ter companhia no universo, com vidas em outros sistemas solares, que a astronomia é a nova religião do homem e que a Bíblia ela é um livro falível, um livro que não merece crédito, porque afinal de contas ela conta com uma mitologia para as pessoas. Preste bem atenção. Nós estamos vivendo em um tempo de grande apostasia. O mistério da injustiça opera, mas a Bíblia diz, é sobre os filhos da desobediência. Quando a Bíblia diz, ele vem com as nuvens e todo o olho verá, é porque será possível que ele seja visto em qualquer parte do nosso mundo, porque a Terra é plana, sempre foi plana. Jamais ela foi um globo, sempre foi plana. Os viajantes do mundo, eles só conseguem fazer um circuito na Terra, seguindo o caminho dos mares. Eles não conseguem fazer como se a Terra fosse um globo, dando a volta ao mundo como se fosse um globo. Não é verdade. Fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso. A própria ONU já admitiu que a Terra é plana. Vá para o mapa que está ali desenhado no símbolo da ONU. Aquele mapa não é um globo. Aquele mapa não é um planisfério. Aquele mapa é o da Terra plana, como sempre foi. Você deve se perguntar, por que o diabo investe tanto para desmentir a forma como a Bíblia apresenta a Terra? É justamente para nos passar a impressão de que nós estamos abandonados em um universo. Saiba, pois, que milhares e milhares de pessoas perdem a fé nas Escrituras e nas profecias, justamente por causa da falsa ciência que se apresenta em nome de uma astronomia que propala um monte de mentiras em nome da ciência. Quando não é ciência, são teorias. Volte aqui. O texto diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive aqueles que o trespassaram.
você terá a oportunidade, se continuar estudando conosco as profecias do Apocalipse, de ver que a volta do Senhor Jesus marcará o início do milênio e o fim da presente dispensação, que ele voltará para vencer os exércitos do anticristo que estarão armados contra ele, e o grande engodo que é encoberto por muitas pregações mundo afora é de que Cristo voltará em duas fases. Certo é que ele voltará em uma perspectiva para aqueles que estão vivos, outra para aqueles que estão mortos, e outra para aqueles que estão rebelados contra ele. Mas quanto a dizer que ele vem em duas faces, isto aí é uma invenção dos teólogos.